Olá, sou a Yu e sejam todos muito bem-vindos aqui no Simplificando Grabovoi. Hoje a gente tem um quadro novo que iremos estar realizando semanalmente chamado Grabovoi na Saúde. Como vocês já devem ter visto nos posts, a Mayara contribuiu-nos com a escolha de duas séries numéricas que eu irei colocar aqui para vocês. Só que gostaria de passar algumas dicas dentro da minha prática, da minha clínica de naturologia e acupuntura, tá bom? Então, para aqueles que estão chegando agora, que não sabem muito como usar as séries numéricas, vocês podem estar usando, como essas séries numéricas de hoje, elas são relativas à saúde, a gente pode usar ou no pulso, ou a gente pode escrever num papel e colocar um copo de água em cima, ou podemos colocar no papel, colocar também colado na nossa garrafinha. Às vezes eu recomendo também que as pessoas deixem escrito na casa, tem pessoas que gostam de post-it, né? Então, pode colar em alguns pontos em que a pessoa vai ter acesso visualmente, tá? Ou para aqueles que têm mais facilidade de memorização, vocês também podem memorizar a série numérica, tá? Lembrando que é importante termos a gente chama de gap, né? Esse espaço aqui, tá? Então, enquanto vocês estiverem realizando as concentrações, vocês devem realmente dar uma pausa, tá? E principalmente muito importante já conseguirem se visualizar na norma. No caso aqui, a gente está com uma série numérica do pulmão, tudo normalizado no pulmão, tá? Então, essas são as dicas bem básicas para você que está chegando para conhecer um pouco sobre as tecnologias do Dr. Grabovoi. No caso aqui, a gente está usando as tecnologias dos números, tá bom? Caso você não tenha nada na parte do pulmão, você também pode usar essa série numérica naqueles dias em que você sentir mais secura durante o dia. Hoje, por exemplo, aqui está um dia mais seco. Então, por exemplo, eu já fico com um pouco de secura na parte dos pulmões, né, por conta da minha constituição. Então, se você já tem essa propensão, esse conhecimento de si, você pode usar também a série numérica, fazer as concentrações e perceber essa revigoração, essa mudança para a norma do pulmão, tá? Agora, para aqueles que são acupunturistas, o massoterapeuta, auriculoterapia, eu gostaria de passar uma dica além, tá? Para o uso desta série numérica e depois da próxima que eu vou apresentar, tá bom? O objetivo também daqui do quadro não é dar aula, mesmo porque aqui são dicas simples, vamos passar experiências próprias de cada sublicenciada, como eu já atuo nessa área e comecei a estudar os ensinamentos do Dr. Grabovoi em 2017, comecei muito a aplicar na minha vida pessoal e para as pessoas das quais eu atendo. Então, primeiramente, é muito importante para aquele que vai aplicar para outra pessoa já ter realizado a prática em si mesmo, tá? Mesmo porque para vocês também pegarem a prática, se sentirem mais firmes, tá? Então, caso você queira usar isso no seu consultório, ou você pode recomendar as dicas que eu já passei anteriormente, de forma simples para o seu paciente, interagente, cliente, tá? Ou para acupunturistas, muitas das vezes eu uso a técnica Shumo com as séries numéricas de cada órgão ou víscera, tá? No caso, eu não pego a
série numérica e escrevo no ponto. Às vezes, sim, dependendo de séries numéricas, eu coloco e escrevo no ponto de acupuntura, no acuponto, tá? Mas é que eu já tenho um outro trabalho que eu faço pela radiestesia, então eu faço tudo via mental, mas é uma prática minha. Então, caso você queira, você pode solicitar para a pessoa colar, por exemplo, aqui estamos com a série numérica do pulmão. Então, a gente pode pegar uma fita crepe, escrever a série numérica para a pessoa e colocar aqui no ponto P1, tá? Que seria o ponto, né, Chu, do pulmão. Isso é uma dica que vocês podem fazer, tá? Ou solicitar para que ela visualize, faça do jeito dela, ou outra dica que vocês podem fazer enquanto vocês estiverem inserindo a agulha neste ponto, por exemplo, se você tiver uma boa compreensão do uso das séries numéricas e já tiver prática, na hora que você estiver pulsando o ponto P1, no caso, por exemplo, você pode estar já juntamente na colocação da agulha do seu paciente, interagente, cliente, a série numérica. Vocês vão começar a perceber que o seu trabalho vai dar uma potencializada, tá? Depois vocês me dão feedback, que é bem interessante. Para aqueles que atuam dentro de massagem, reflexologia, vocês também podem pegar as séries numéricas dos órgãos, por exemplo, pulmão, vesícula, coração, estômago, e também usar dessas práticas, tanto recomendando para as pessoas que vocês atendem, quanto na hora de vocês estiverem aplicando, já fazer a concentração e trazendo a norma desses órgãos, aqui no caso é pulmão, mas vocês podem depois, em outras séries numéricas, se vocês já têm prática, realizar dessa forma, tá? Vocês vão ver o quanto vocês vão ter uma precisão, uma rapidez no processo de restabelecimento energético da saúde do seu paciente, interagente ou cliente, tá? Para aqueles que praticam também o INSA, auriculoterapia, então vocês veem que dá para fazer algo bem interessante. No caso, vocês, primeiro, importante, claro, vocês têm que saber o que são as séries numéricas, tá? Como é que você realiza as concentrações. Então, aqui a gente tem vários vídeos explicativos de um modo mais simples para vocês irem conhecendo. Gostando e querendo praticar mais, realmente recomendo os estudos, tá? E principalmente a gente que está lidando com a saúde da pessoa, é muito importante da gente sempre estudar bastante e principalmente a gente ter muita noção e ciência do que a gente está fazendo, tá bom? Tá? Mas caso você ainda não se sinta à vontade, você é um acupunturista, massoterapeuta, auriculoterapeuta, enfim, de fazer essa parte mais, digamos, clínica, você pode recomendar essas dicas mais simples, mas muito pontuais para seus pacientes, clientes ou interagentes, tá bom? A próxima série numérica seria doenças dos órgãos respiratórios. Para gente que pratica a acupuntura, de repente você que está tratando alguma questão já com patologia na parte respiratória, você pode também, ao inserir a agulha, já realizar essas dicas que eu dei anteriormente, tá? Ou de repente se tem algum ponto de acupuntura que especificamente te intuiu usar essa série numérica ou recomendar para que a pessoa que você esteja atendendo, ela continue usando, você pode também fazer. Como vocês percebem, é um mundo, é bem interessante para aquelas pessoas que já vêm se atender comigo, conhecem o meu trabalho, sabem que eu sou bastante criativa, bastante intuitiva, pois eu não trabalho com protocolo pronto, mesmo aquelas pessoas que vêm toda semana no meu
consultório para acupuntura não recebem o mesmo protocolo de tratamento, digamos assim. Mas eu trabalho bastante com o uso das séries numéricas específicos, junto, claro, é muito importante termos consciência e ciência e dizer, né, com bastante clareza para as pessoas das quais a gente atende, que é muito importante que ela continue com o tratamento, com o seu médico, com o seu acupunturista, naturólogo, terapeuta floral, psicólogo, enfim, porque não é um tratamento para ser substituído ao outro, tá? Então, ela vai ajudar no processo, sim, sim. Depois que vocês tiverem a prática, eu até agradeço para vocês darem feedback, mas eu tenho muito feedback, eu tenho bastante prática clínica dentro da naturologia e acupuntura e realmente os resultados são fantásticos. Elas vêm muito mais precisos, mais rápidos, e eu sempre falo que as pessoas que vêm ao meu consultório, eles têm alta muito rápido. E eu gosto disso porque a pessoa se restabelece com mais rapidez. Então, a parte emocional melhora, a parte do psíquico melhora, o físico também, a inter-relação dela para consigo, para com o meio onde ela vive, no trabalho, na família. Então, é muito interessante, tá? Então é isso, pessoal. Passei até bastantes dicas. São dicas já mais gerais para começar a dar umas ideias para vocês. Mas depois, assim como o Dr. Grigori Grabovoi nos fala, é importante que cada um desenvolva de forma harmoniosa e sempre muito criativo, com muita criatividade, tá? Então, tem pessoas que leem, né, as séries numéricas, os números, ouvem sons, outros já vão ver geometria, formas. Então, cada um precisa realmente fazer esse trabalho íntimo de prática, e aí depois vocês podem fazer para as outras pessoas, recomendar, ensinar, e vocês vão ver que terão muitos resultados bem precisos e bem interessantes. Eu falo interessante no sentido que vocês vão mesmo começar a achar bem diferente os resultados, diferentes no sentido de bom, né? Os resultados que vocês vão começar a ter. Aquela pessoa que de repente o seu tratamento está lá indo e parece que dá uma blecada, vocês podem começar a inserir o uso das séries numéricas, vocês vão ver o quanto vai potencializar o trabalho de vocês, melhorando a performance de vocês e, claro, para a pessoa que vocês estão atendendo, tá bom? Então, ficaram essas dicas e continuem nos acompanhando. Cada semana temos bastantes novidades aqui no Simplificando Grabovoi e dúvidas vocês podem colocar não sei se está aberto aqui no YouTube, mas conforme a gente vai conseguindo sanar as dúvidas, a gente vai respondendo para vocês, tá? E gostando desse tema, podem também sugerir alguma sugestão de dicas que eu venho aqui passar para vocês também, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Bons estudos e boa prática. Tchau, tchau. Simplificando Grabovoi, rumo à salvação e desenvolvimento de todos.